Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 20. Assim está escrito: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Estas foram palavras de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que foi chamado por Jesus, separado por ele, capacitado para realizar um importante trabalho no reino de Deus. E quão feliz e abençoado Paulo foi e tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Viveu muito tempo na ignorância, pensando uma coisa, achando que estava julgando de maneira correta. Quando Jesus o encontra, ele então conhece a realidade do que ele estava fazendo, e em Jesus, ao ser salvo, liberto, transformado, ele agora tem o direcionamento de Deus para a sua vida, e o Senhor Deus, através de Jesus, disse que ele iria comparecer diante de reis, dos gentios e de pessoas para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si esta responsabilidade, este encargo. Tanto é que todas as vezes que nós lemos sobre o apóstolo Paulo, ele sempre está em atividade. Ou está ensinando, está pregando, enfim, está na obra missionária, voltando aos lugares aonde tinha sido evangelizado, para novamente fortalecer a fé daqueles irmãos, aconselhá-los, orientá-los o proceder de cada um. Então era alguém que assumiu com responsabilidade aquilo que Deus lhe havia confiado. E no versículo que li, ele deixou uma coisa aqui muito clara, que muitas pessoas não observam este ponto. Mas este ponto eu considero como que sendo fundamental para que haja progresso na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que foi que Paulo escreveu. Ele disse: e desta maneira me esforcei. Então Paulo era alguém esforçado, dedicado, disposto, pronto. Não era alguém que se acomodava. Não era alguém que procrastinava, adiava sempre as coisas para fazer num futuro que talvez não chegaria. Mas ele estava aproveitando todas as oportunidades e ele procurava aproveitá-las da melhor maneira que estivesse no alcance dele. Então, quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós vamos entender que ele não perdia tempo. E por isso ele ensinou aos irmãos de Éfeso e de outras cidades, dizendo para remir o tempo, aproveitar bem as oportunidades, não ficar vagueando, não ficar como que andando em círculo e não sair do lugar. E em qualquer situação em que aparecia uma oportunidade, lá estava ele. Não importava se ele iria ser bem recebido ou mal recebido. Importava que ele estaria disposto a falar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Cleusa. E ele então se dispôs a esta condição. E Paulo utilizava-se das sinagogas, onde ele pregava, disputava com as pessoas, expunha o que estava na palavra de Deus, dava o parecer conforme ele recebia de Deus. Quando ele saía para outras oportunidades, Paulo não era alguém que estava preso a pregar somente dentro de quatro paredes. Paulo pregava dentro de quatro paredes, com certeza, mas ele pregava também fora, ao ar livre, à rua, à beira dos rios, nas praias, nos campos, nos valados, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus foi desta mesma forma. Deus abençoe, um Salvador. Jesus foi assim também. Jesus não se prendia a realizar a sua obra somente dentro do templo, dentro daquelas paredes onde estavam reunidas pessoas que já tinham sido ganhas e que estavam ali. Não.
Jesus ia lá, sim, com certeza, mas a maior parte do trabalho de Jesus era feito fora, ao ar livre, pessoa a pessoa. Ele ia um a um, ele ia junto ao povo, à necessidade, à carência, e ali ele realizava a obra de Deus. Paulo, o apóstolo, seguiu por esse mesmo caminho. Ele modelou-se na vida de Jesus, no exemplo de Jesus. Tanto é que quando ele chegou na igreja de Corinto, ele disse: olha, nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Deus abençoe, irmão Francisco. Então, o tema de Paulo era Jesus Cristo, não era outra coisa. Ele não ia ocupar-se com outra coisa. E olha que Paulo tinha sabedoria, tinha conhecimento, ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele sabia muita coisa. Ele tinha uma bagagem cultural e intelectual muito profunda. Mas quando veio a Cristo, isso já não era mais o foco principal dele. Não era demonstrar conhecimento, superioridade diante das pessoas, mas era falar de Jesus, o qual tinha salvo, liberto e transformado, e ele estava experimentando na vida dele os resultados maravilhosos e permanentes que a pessoa recebe na vida quando tem um encontro com Jesus. Então o encontro de Jesus com Paulo mudou radicalmente a vida dele. E ele se dispôs a dedicar a causa de Jesus até a morte. E ele morreu por ela. Mas foi fiel até o fim. Agora, o que importa nos dizer aqui, por várias ocasiões, Paulo marcava um alvo, uma cidade, um lugar, onde ele queria pregar o evangelho. Mas Paulo também, ele tinha o discernimento, ele intentava fazer um trabalho, mas ele esperava uma aprovação de Deus. E quantas vezes ele tentou ir a um lugar, Deus não permitiu, tentou a outro, Deus não permitiu, ele não se aborreceu com isso, não se desanimou, não jogou tudo para o alto, que isso é comum hoje em dia. Se não me dá oportunidade, se não deixa eu fazer, também não quero fazer mais nada. Joga tudo para o alto e até se desvia. E aí vai voltar uma vida ruim diante da presença de Deus. Paulo não era assim. Não abriu a porta aqui, não é por Deus. Não abriu a porta ali, não é a vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Nós temos que ter propósito, temos que ter meta, temos que colocar objetivos, sim. Agora, se esses nossos propósitos e objetivos tiver na vontade de Deus, Deus vai nos abrir a porta, Deus vai dar-nos oportunidade. Se não tiver, a porta não vai se abrir. E nós precisamos entender isso, porque nem sempre nós acertamos. E por que não acertamos? Porque nós nos descuidamos. Em primeiro lugar, ao invés de nós esperarmos uma orientação de Deus sobre o que fazer e onde fazer, nós queremos fazer e pedir a Deus que aprove. Não, Deus não é obrigado a aprovar o que eu faço. Eu é que sou obrigado a fazer o que Deus determina para mim. Agora, nós invertemos a situação. Nós queremos planejar, fazer tudo de acordo com a nossa mente, nosso entendimento, a nossa vontade, para a nossa glória, e queremos que Deus venha e aprove, para que a gente seja bem-sucedido diante do que estamos fazendo e das pessoas que estão à nossa volta, para que eles vejam quão bom nós somos. E não é isso que conta no reino de Deus. Deus abençoe, Darlan. E não é isso. Parabéns pelo seu aniversário essa semana. E não é isto o que conta diante de Deus. Então, com Paulo, nós aprendemos qual é o comportamento de um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, um obreiro de Deus, como é que ele deve se comportar. Ele está na condição de servo, e servo é submisso, dedicado, disposto, pronto, obediente. Ele nunca vai impor a sua vontade diante de Deus. Ele sempre vai buscar discernir, entender e compreender a vontade de Deus, e a partir daí, sim, ele vai realizá-la. Por isso é que ele sempre, quando falava às pessoas, principalmente à igreja de Éfeso, ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele imitou Jesus, foi o que chegou mais próximo de Jesus, foi Paulo. Na vida dele, na conduta, no procedimento, na maneira, no que falava, como se comportava.
E tanto é que o Novo Testamento, depois de Jesus, quem mais está notificado ali é Paulo. Mas ele nunca teve isso como grandeza e como vantagem para a sua vida. Não. Ele sempre se considerou alguém. Uma vez ele disse que Deus apareceu a ele como se ele fosse um abortivo. Alguém que estava fora do propósito, fora do plano, e Deus apareceu a ele. Mas quando ele tomou conhecimento, ele disse, não, aprove a Deus separar-me desde o ventre da minha mãe. Ele viveu muito tempo longe do propósito e da vontade de Deus. Mas quando chegou o tempo de Deus, Jesus se apresentou a ele e disse, até aqui, Saulo, você veio. Daqui para frente você será um Paulo e você vai ser o meu servo. Eu vou mostrar a você o quanto você vai padecer, mas tem uma coisa, você não vai andar sozinho. Eu vou estar junto, eu vou estar presente. E Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse versículo que li, ele diz, desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. Ele anunciava evangelho. Não era conhecimento, não era cultura, não era autoajuda, não era psicologia, não era novidade, não era coisa do outro mundo. Não, evangelho. Falar de Jesus. O mais importante para nós, não adianta nada a gente saber de astrologia, astronomia e saber de tanta coisa, tantos segredos da natureza e não saber nada de Jesus. O que nos importa é Jesus. Há um hino que antigamente cantava, hoje não canta mais. Esses hinos que exaltam e glorificam a Deus, eles foram banidos do meio da cristandade e hoje se cantam aqueles hinos só que para iludir e encher as pessoas de autoconfiança, autoajuda e tantas coisas que estão fora da palavra de Deus. Mas dizia o seguinte, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É a mais pura realidade. Não adianta ter tudo, ter o mundo inteiro a seus pés, se não tem Jesus, você não tem nada. Agora, se você tem Jesus, você não precisa ter nada que o mundo ofereça. Você tem tudo. Porque Jesus é a fonte de tudo para a nossa vida. E Paulo recebeu esse Jesus. Eu recebi esse Jesus. Você recebeu esse Jesus. Ele te salvou, ele te alcançou, ele te libertou, ele transformou a sua vida e você agora precisa viver por ele. Nós não pregamos e sempre falamos dele, por ele, para ele. Só que na prática não é assim que acontece. De mim, para mim e por mim. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz dele, por ele, para ele, Jesus. Vivemos para ele. Falamos em nome dele. Realizamos o trabalho para a glória dele, nunca para nós. E Paulo aqui, o que me chamou a atenção foi que ele falou o seguinte, olha, desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. Agora observe, anunciar o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora, como é que uma pessoa tem direito a ouvir o evangelho 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 vezes e daí para mais? Não toma um posicionamento, não abre o coração para Deus, e outro não tem a oportunidade de ouvir uma única vez falar de Jesus? Será que isso está certo? Não. Então o que Paulo disse é o seguinte, esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Quer dizer, aonde já tem alguém falando de Jesus, para que eu vou lá falar de Jesus? Me explica. Para que eu vou lá falar de Jesus se já tem alguém falando? Paulo tinha esse pensamento e é correto. Se nós atentarmos para isso, nós teríamos muito mais resultados do que acontece atualmente, que ao invés de reverter em resultado, cria rivalidades, competição, contenda, dissabores, desentendimento
E as vidas que poderiam vir a Cristo, não vêm. Então ele diz, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, o que Paulo procurava? Bem, eu vou pregar o evangelho nesta cidade, nesta vila, neste povoado. Ah, mas ali tem o Apolo, ali tem o Pedro, ali tem o João, ele está pregando. Bom, se já tem alguém pregando ali, então eu não vou para lá. E nessa outra cidade aqui? Não, aqui não tem ninguém. Então eu vou para essa onde não tem ninguém. Então, esse é um pensamento correto. Pensamento divino. Perfeitamente. Por que é que eu vou aonde já tem alguém falando, aonde já passou alguém, já estão não sei quantas pessoas ali falando, e aqui não tem ninguém? Então o que Paulo dizia era isso, eu procuro discernir aonde a necessidade é maior. E onde a necessidade é maior? Onde ninguém ouviu falar de Jesus. Porque onde as pessoas ouvem de manhã, de tarde e de noite, não adianta ficar lá falando. Eles já ouviram. A palavra de Deus já está neles. Ela não morreu, ela está lá dentro. Um dia ela pode germinar, ela pode nascer, mas já há outros que precisam. E era o que Paulo fazia. Então nós nunca vamos ver Paulo questionando com um, com o outro, mas porque você está aqui? Aqui é meu lugar, eu que vim aqui pregar aqui, agora que me vê, você vai para outro lugar. Não, nunca vamos ouvir Paulo fazendo esse tipo de coisa. Ele tinha discernimento de Deus. Paulo era alguém pacífico, não era alguém alvoroçado. Então ele ia no lugar. Hoje nós observamos, infelizmente, às vezes numa rua, existem 2, 3, 4, 5 casas de culto, todo mundo ali, e um diz não vai para aquele, vem para cá, outro diz não vai para lá, vem para cá, não vai para lá, vem para cá, fica aqui. Quer dizer, qual é o resultado disso? O que se pode esperar dessa situação? Isso se torna uma verdadeira confusão, uma disputa, uma peleja, uma deslealdade para com o reino de Deus. E às vezes chega num determinado lugar, não tem ninguém. A pessoa começa fazendo um culto ali, daqui a pouco já tem 2, 3, 4, quer fazer culto no mesmo lugar. O que é isto? Competição, peleja, guerra, porfia, contenda. Se nós aprendermos com Paulo, nós vamos observar, glória a Deus, porque aqui já tem alguém. Então eu não vou fazer aqui. E em tal lugar tem alguém? Não tem ninguém ainda. Então eu vou para lá. Ah, mas você vai começar do zero? E o que importa? Você quer começar do zero? Ou você quer entrar no que outros têm edificado? Os pioneiros, missionários, quando chegaram, eles começaram do zero. Eles iam de casa a casa. Ele não ia à casa de crente. Ele ia na casa de pecador. Falar de Jesus para eles, ganhá-los para Cristo. Hoje as pessoas estão indo na casa de crentes de outras denominações, de outros lugares, de não, vem para cá, porque onde você está não é certo, vem para cá onde eu estou, que aqui é melhor. Não é assim. Paulo não aceitava esse tipo de coisa. E ele é nosso modelo, porque ele imitou a Jesus. E disse para nós, sede meus imitadores. Então, quando eu estou imitando Paulo, estou imitando a Cristo, porque ele aprendeu de Cristo. Então, ele disse aqui, não edificar sobre fundamento alheio. A mensagem é Jesus. Todos que pregam a Jesus estão fazendo parte do reino de Deus. Agora, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento para fazer as coisas da maneira correta. Quantas dificuldades se criam por esse desencontro. E às vezes a coisa fica muito difícil e nós precisamos voltar ao que diz a palavra de Deus. Deus abençoe a irmã Luciana. Precisamos voltar à palavra de Deus e aprender com Paulo. Aonde não tem
em tal vila, em tal localidade, não tem. Ali é uma vila difícil, é um lugar difícil, ninguém quer ir para lá? Não. Ora a Deus e vai você. Começa do zero. De repente vem uma vida, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra, e quando pensa que não, o trabalho de Deus ali está estabelecido, o nome dele é glorificado, e você será honrado por ele, porque você está fazendo o correto. A porta vai se abrir, a glória de Deus vai se manifestar. E quando isso acontece, haverá conversões, haverá cura, haverá livramento, haverá libertação. Enfim, o trabalho de Deus vai tomar vida. Ele vai crescer, ele vai prosperar. Mas o que exige sacrifício e que a gente precisa começar do zero, hoje ninguém mais quer isso. Se bem que nos nossos dias, praticamente, ninguém começa do zero. Quando alguém vai num trabalho, ele vai num trabalho que já começou. Já teve alguém que colocou lá o marco inicial, ganhou a primeira pessoa para Cristo, estabeleceu o trabalho, ficou ali, e depois vem um segundo, vem um terceiro, vem um quarto, ele talvez deva ser o 10º, o 20º, o 50º, o 100º, e aí diz que o primeiro que fez o trabalho não fez direito. Então nós precisamos aprender isso. Aqui está a norma. Se nós entrarmos no que diz a palavra de Deus, a coisa vai funcionar, vai dar certo. Então, esse negócio de discriminação, de separação, de invalidar o outro, de alguém estar trabalhando com sofrimento, e eu chego do lado e vou fazer um trabalho paralelo, eu estou sendo um instrumento do adversário. Porque ao invés de eu estar colaborando com quem está trabalhando, eu estou competindo. E competição é rivalidade. Rivalidade vale tudo para ganhar. E no reino de Deus não é assim. O reino de Deus tem que ser pacífico, dinâmico. Porém, trabalhar com paz, com alegria, com comunhão, procurando unir para acrescentar, para aumentar, para multiplicar, nunca para dividir. A obra de Deus não é de dividir. A obra de Deus é de somar e multiplicar. É crescer, é multiplicar, é produzir, é alcançar todos os espaços. Mas com paz, com comunhão, com consideração, com amor, com respeito, com alegria. É assim que deve ser a obra de Deus. Então, em Paulo nós aprendemos aqui esta lição. A lição que ele nos dá hoje é esta. Esforce-se, faça todo o possível que estiver no seu alcance, mas procure ter a direção de Deus e coloque como fundamento na sua vida não edificar sobre fundamento alheio. Aonde já tem alguém trabalhando, não vá lá começar um trabalho, não. Lá não precisa, lá já tem alguém trabalhando. Ah, mas não é dos nossos, não importa, ele está falando de Jesus. Jesus não é exclusividade minha, nem sua, nem do outro. Jesus é de todo aquele que, arrependido-se, está servindo a ele, e ele colocou a responsabilidade sobre esta vida. Então, a pessoa que serve a Jesus, ele está autorizado. Agora, vamos fazê-lo com discernimento, com sabedoria. Não vamos edificar sobre fundamento alheio. Deus abençoe, pastor Expedito. Fundamento alheio é trabalhar em cima do que outros fizeram e, às vezes, desfazer o que a pessoa fez. Não. Se você é colocado num lugar onde alguém já trabalhou, honre quem por lá passou. Valorize. Lágrimas foram derramadas, esforço, sofrimento, dificuldade. Você está lá hoje desfrutando da bênção de Deus. E às vezes espezinha quem passou antes de você. Faça isso não. Isso aí é obra do inimigo. Quem serve a Deus faz uma obra de amor, de reconhecimento, de consideração, de paz, de alegria. Deus abençoe, pastor Daniel. Então esse é o proceder. Veja aqui.
e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Fundamento alheio, já tem alguém lá cuidando. Deixa ele lá cuidar. Ora por ele, para que ele seja bem-sucedido. E você procura um outro lugar, onde não tem ninguém ainda. Comece ali. Comece sozinho. Comece com sua família. Comece orando. Comece falando com Deus. De repente, Deus manda um, depois manda outro, depois manda outro, manda outro. Em pouco tempo, você vai ter a honra de ter sido um instrumento de Deus para aquele povo, para aquela vila, para aquele bairro. Mas faça isto. Molde a sua vida, o seu trabalho, as suas ações no exemplo de Paulo. Paulo tem muitas lições para ensinar para nós. Se nós tivermos a capacidade de aprender e aplicar, nós vamos ser bem-sucedidos. Não é preciso ficar um em cima do outro. Tem muitos lugares carentes e necessitados, mas ninguém quer ir, porque só querem ir nos lugares aonde vão encontrar vantagens pessoais. E para servir no reino de Deus tem que abrir mão de vantagens pessoais. Tem que confiar na misericórdia de Deus. Deus cuida, Deus protege, Deus livra. Mas estando na direção dele, ele vai te prosperar. Ele vai fazer o seu trabalho frutificar. E o nome do Senhor será glorificado. A partir de hoje, aprenda esta lição. E se por um acaso está neste afã, abra mão, procure um outro lugar, procure um outro bairro, uma vila, um lugar onde está carente da pregação do Evangelho e esteja lá. Seja lá a boca de Deus, seja lá um instrumento de Deus. Ele precisa de mim, de você, de cada um de nós, no lugar que Ele quer. Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus não vai colocar dois de nós no mesmo lugar. Não. Assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, na obra de Deus, duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar também. E Deus sabe disso. Agora nós desconsideramos a direção de Deus e queremos ficar 2, 10, 12, 100, 1000 num lugar só, tumultuando e não produzindo nada. Paulo escolheu ir onde ninguém tinha ido e foi feliz, e foi abençoado, e foi aprovado, e foi bem-sucedido, porque foi na direção de Deus. Reflita, pensa sobre isto. Não edifique sobre fundamento alheio. Querendo Deus, amanhã retornaremos.